Minha esposa, bom dia. Bom dia, gente. Conta para as pessoas, quer começar, dá as imagens lá do início. Dá lá as imagens do início. E aí você vai falando para as pessoas, por favor. Aí, vai passando devagarzinho. Isso. Não, aí não foi o início não, tá? Ali. Aí não é início, não. Não, o início foi na varanda do meu apartamento. Aí já foi 2 anos depois. Tudo começou? Pode falar. Tudo começou, eu não sabia nada de cabelo, tá, gente? É dom de Deus mesmo. Tudo que eu faço hoje é dom exclusivo de Deus. Tudo começou na varanda da minha casa. Um dia, batendo um papo com uma amiga dentro do apartamento, ela falou assim, ó, eu não queria mais. Eu trabalhava, cuidava de um financeiro de uma empresa, né? E eu não queria mais trabalhar. E ela falou algo para mim assim, por que você não faz algo que você goste, que você se identifique? Eu não sabia nada de cabelo, mas eu admirava. Então, eu resolvi fazer um curso de cabeleireira. Vou falar bem resumido, tá? Porque é bem extenso. Então, fazendo esse curso, eu falei para Deus, eu vou fazer esse curso, mas eu não vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dona do meu próprio negócio. E o que foi que eu fiz? Eu abri mão da varanda do meu apartamento e lá eu montei uma estrutura, comprei tudo usado, entrei na Vero LX, comprei um lavatório, comprei uma cadeira e comecei a trabalhar. Fiz uns panfletos, comecei fazendo escova com hidratação e prancha de R$ 20. E acreditem, vinha cada cabelo que eu respirava. Mas, enfim, comecei assim e eu sempre fui muito focada no que eu quero. Então, eu comecei fazendo esses trabalhos e esses trabalhos, todo o dinheiro eu revertia para compra de produto. Eu quis ter o meu estoque, que eu sempre fui de sobrar do que faltar. Então, passei durante muito tempo trabalhando só para montar um estoque e eu consegui. E passei 2 anos trabalhando lá, não foi fácil. Depois de 2 anos, eu decidi sair de dentro de casa, porque quando a gente trabalha dentro de casa, a gente meio que perde a privacidade, né? Muitas pessoas, eu acredito muito em energias dentro de casa. Então, eu fui para o altar e eu fiz um voto com Deus de abrir o meu salão. E procurava ponto e eu queria justamente perto da minha casa. E eu não achava. Aí, de repente, uma amiga minha chegou para mim e falou assim, ó, tem uma casa ali alugando. E vai eu, com a fé e a coragem, sem dinheiro nenhum, e fui lá. E aí aluguei. Era um kitnet que era alugado para a Embasa, na época, era muito bagunçado. E eu, com toda a ousadia, crendo em Deus, derrubei tudo e montei esse salão aí. A casa era justamente como está a lateral ali, aquela frente ali, ela era toda. Então, eu montei esse salão. Essa foi a primeira estrutura que eu montei lá, né? E como não é fácil, não foi fácil montar, e os primeiros meses não teve movimento. E eu me vi várias vezes dentro desse salão chorando, porque eu tinha os melhores produtos, eu já tinha o dom dado por Deus, né? Porque nada é sobre mim. Mas eu não tinha cliente. Eu tinha aquelas clientes que vieram do apartamento comigo, algumas não vieram, porque perderam a comodidade de ter um salão dentro do condomínio. Então, muitas vezes eu trabalhava o mês todo só para pagar o aluguel, pagar a luz e não me sobrava nada. E muitas vezes Deus me fazia ver todos os salões com estrutura bem menor que a minha, lotados e o meu vazio. E eu chorava dentro do salão, chorava, eu desanimava, eu pensava em fechar. E assim foi durante muito tempo. E eu sempre ali no altar, sempre dizimista. E eu questionava, meu Deus, por quê? Eu sou dizimista da sua casa, eu sou ofertante, eu faço desafios no altar. E por que o Senhor não me deu ainda o que eu quero? Porque quando a gente abre um comércio, a gente idealiza ele cheio, a gente idealiza os melhores clientes. E eu não tinha isso. Ele era muito limitado. Não para o Deus grande que a gente serve. E durante muito tempo foi assim. Aí veio a segunda reforma, onde eu mudei algumas coisas dentro do salão. Deus me abençoou e eu mudei algumas coisas, mas ainda não era o que eu queria. E durante um tempo foi assim, e eu sempre questionando, fazendo votos, tudo. Mas, na verdade, Deus queria me fazer entender uma coisa. Porque muitas vezes a gente vem para o altar, a gente faz votos, a gente coloca supostamente o nosso tudo. Eu me lembro que um dos votos que eu fiz
Eu raspei até o limite de cheque especial da minha conta. Eu deixei de emplacar o meu carro. Eu fiz tudo, eu fiquei zerada. Mas a resposta veio, mas não da maneira que eu queria. Mas por quê? Veio de acordo com o que eu estava entregando para Deus. O que você entrega para Deus, Ele vai retornar para você. Deus, Ele é justo. Então, o altar, ele não deve nada para ninguém. Então, eu tinha entrega financeiramente falando. Mas Deus queria além. Deus queria além. Deus queria a entrega do meu eu. E durante muito tempo, eu questionei a Deus, eu culpei a Deus por muitas coisas. Mas teve um momento que Deus me fez entender que não era sobre quem estava do meu lado, mas era tudo sobre mim. E eu tinha que ter uma entrega maior, porque muitas vezes a gente se esvazia financeiramente falando de tudo, mas a gente não se esvazia do nosso eu. E eu precisava fazer isso, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive um coração muito bom, mas eu era muito arrogante, eu era muito prepotente, eu era cheia de si. Então, e essa era a entrega que Deus queria de mim. Foi um turbilhão de coisas, e eu fui me entregando gradativamente. Eu fui largando mais a minha natureza, né? Lá na minha família, as mulheres, nós sempre tivemos a natureza muito forte. Isso já vem do nosso antepassado, nossa mãe. Tivemos criação muito difícil, né? Não tivemos exemplo de pai, uma figura masculina dentro de casa, né? E tudo isso eu me apeguei a isso. E eu creio que aqui tem muita gente que passa por isso ou já passou. E durante muitos anos da minha vida, eu sentia pena de mim mesma. Eu achava que porque eu não tinha pai, eu não tive amor de mãe, e eu era uma coitada. Mas eu não era uma coitada. Nenhuma mulher é coitada. Toda mulher, existe dentro dela uma força que precisa ser extraída, que precisa ser exposta. E era isso que eu precisava fazer. Eu tinha que sair daquele lugar de coitada, de menina pobre que passou fome, que não teve pai, que não teve mãe, que não teve uma base familiar, que não teve uma educação familiar, para me colocar no lugar de uma mulher de Deus, porque era isso que Deus queria de mim. Deus queria que eu me posicionasse. E foi isso que eu fiz. Eu fui começando a mudar coisas dentro de mim. Conheci o meu esposo, né? Ele me sinalizava algumas coisas que precisavam ser melhorado. E quando ele falava, eu me irritava. E só que eu me irritava, depois eu ia, meu Deus, se é isso mesmo, confirma isso. Se eu sou essa pessoa arrogante, se eu sou essa pessoa prepotente, se eu tenho tanto orgulho, me mostra. Não é possível. E ali eu fui me deixando levar, eu fui me fazendo sensível à voz de Deus. E Deus foi me mostrando pontos da minha vida que precisava ser melhorado. E ali eu fui. E quando eu fui mudando aqueles pontos da minha vida, eu comecei a ver o agir de Deus em áreas. Eu tinha um sonho de ser reconhecida pelo meu trabalho, coisa que eu não era. E quando eu fui mudando algumas coisas, sempre no altar, sempre ofertando, nunca deixei de fazer. Independente das respostas vir ou não vir, eu continuei fazendo. Mas com aquela pequena frustração dentro de si. Eu estou no altar e não acontece. Não acontece do jeito que eu quero, mas era do jeito que Deus queria. Então eu fui entendendo que naquele momento, se Deus me desse tudo que eu queria, tudo que eu precisava, que eu achava que precisava naquele momento, não iria durar. Então eu decidi não pedir mais. Eu decidi sempre no altar, mas sempre com o envelope em branco. Porque assim, eu trouxe para minha consciência que Deus, Ele sabe tudo que cada um de vocês precisa, que cada um de nós precisamos. Deus sabe, financeiramente falando, emocionalmente falando, familiar, tudo Deus sabe o que você precisa. Mas Deus, Ele só vai entregar quando a gente tiver estrutura para receber. E naquele momento, eu não tinha estrutura para receber um bom casamento, porque minha arrogância era tamanha. Tá? Eu não tinha estrutura para ter clientes separados, porque eu não tinha muito ainda para oferecer. Então, Deus não iria me dar, porque Deus não vai te dar uma bênção para ser jogada fora. Porque é o nome dEle que tem que ser glorificado, porque Ele não dá bênção para você. Ele dá a bênção para glorificar o nome dEle. Porque através de glorificar o nome dEle, outras almas serão salvas, serão ganhas. Então, quando eu fui moldando o meu ser, a minha natureza, que era muito forte, acredite. Essa Lidiane que está aqui não tem nada a ver com a do passado. Era muito forte. Então, as coisas começaram a fluir. Então, fui convidada para representar uma empresa, ser embaixadora de uma empresa muito grande no mundo todo.
né? E isso para mim foi muito gratificante, mas eu vi o agir de Deus. É tipo assim, ano passado, ali, fui convidada para ser embaixadora da marca. Hoje eu represento essa marca, é uma marca mundialmente conhecida. Para a honra e glória do Senhor, né? Ano passado foi um ano muito difícil para mim, mas eu falei para Deus que esse ano seria diferente, e foi diferente. Quando eu voltei dessa formação, eu falei para meu esposo, eu vou reformar o salão. Ele, tem certeza? Eu falei, tenho, eu vou reformar o salão. Só que na minha cabeça, a reforma do salão seria algo menor, né? Porque eu sempre digo que quando a gente pede algo a Deus, a gente nem sabe pedir, mas quando a gente pede algo a Deus, nem nos nossos maiores sonhos vai acontecer como Deus quer. Então, eu pensei em uma reforma. Aí, uma cliente minha, que é arquiteta, falei para ela, olha, eu quero arrumar o salão. Arrumar o salão. Mas antes disso também, fui posta para fora do salão, lembra? E aí, o proprietário pediu o imóvel, e eu falei para meu esposo, assim, no momento eu perdi o chão, porque já tinha um investimento, uma estrutura, e depois eu falei para Deus assim, ó, se é para eu sair daqui, eu vou sair daqui para glorificar o teu nome. Eu vou sair daqui para algo maior, porque Deus, ele não fecha a porta, ele fecha a janela para abrir portas. Então eu falei para Deus, está em tuas mãos. E aí fiquei lá sem contrato. E há um tempo atrás eu tinha pedido a ele para alugar uma outra sala, porque meu salão era muito pequeno, e aí eu tinha que almoçar na frente de cliente e tal. E ele me disse não. Aí ele quis o ponto, e aí ficou. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. E aí depois ele me chamou e me perguntou se eu não queria alugar o prédio todo. Então ali eu vi a resposta de Deus. E ali eu não falei mais nada para Deus, só falei para Deus, se for da tua vontade eu vou sair. E aí veio a reforma. A reforma começou em final de abril. Final de abril começou a reforma. Quando começou essa reforma, o inimigo se levantou de tal maneira a ponto de atingir a minha saúde. Fiquei acamada 4 dias sem conseguir me mover na cama. E eu falei, meu Deus, não acredito. Agora que eu comecei essa reforma, como é que vai ser? Eu não posso trabalhar. Mas foi, né? E eu fiz um projeto com Deus de que essa reforma fugiu do controle, em termos de financeiramente falando. Uma reforma que na minha cabeça seria de 30 mil, foi para 70 mil. E eu falei para Deus, o Senhor vai me honrar até dezembro, e com o movimento de dezembro, eu vou pagar essa reforma. Eu falei para minha esposa, janeiro eu não vou estar devendo mais nada. Mas, como fazemos um plano e Deus faz outro, não foi dessa maneira. Deus me surpreendeu de tal maneira que em novembro essa reforma já estava paga. Palmas para Jesus. Cadê as imagens? Para finalizar, cadê as imagens de como aconteceu? Vai falando aí. Aí é o meu salão. Hoje a fachada do meu salão chama a atenção de longe. Eu via muito assim, ó. Esse salão aqui, eu nunca vi. Você é nova aqui. Eu falava, meu Deus, está repreendido. Eu não aceito isso. Hoje a fachada do meu salão, quem chega lá na esquina já consegue ver. Hoje o meu salão tem copa, porque eu almoçava na frente das clientes, tá, gente? Hoje não, tem copa. Hoje temos uma sala de estética. Hoje eu estou com 2 funcionárias. Eu trabalhava sozinha, tá? Graças a Deus, hoje eu dou não a cliente. Não falo por orgulho, mas para glorificar o nome de meu Deus. Quantas vezes eu fiquei no salão chorando sem cliente. E hoje Deus sopra meu nome aos 4 ventos. Deus mudou os meus resultados. Não sou eu, gente, é Deus. Hoje eu faço trabalhos incríveis, né? Cada dia Deus me surpreende com cada resultado maravilhoso. Hoje eu atendo clientes de Salvador, de Lauro de Freitas, do interior, Feira de Santana. Então pessoas vêm me procurar. Por quê? Porque Deus sopra. Então assim, ó, eu vivo muito um versículo: agrada ao Senhor vosso Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso só acontece, não é porque eu sou esposa de pastor, não tem nada a ver com a igreja, mas tem a ver com a minha comunhão com Deus, porque eu sacrifiquei, além de financeiramente falando, eu sacrifiquei o meu eu, a minha natureza, eu mudei. Não é fácil, mas não adianta você colocar aqui
milhões, se você não sacrificar a sua natureza, se você não mudar o seu eu, se você não descer do salto, se você não deixar de ser arrogante, de ser prepotente, se você não se despir de si próprio para se entregar verdadeiramente a Jesus. Eu digo para vocês que meu trabalho é muito árduo, meu trabalho é muito cansativo. Só Deus e eu sabem, meu esposo que está do meu lado, as dores que eu sinto, hérnias, é tudo. Mas eu não deixo de estar aqui. Eu não deixo de fazer a obra. Tem dias que eu estou aqui, que eu estou cheia de dores. Eu já vim para a igreja com febre. Quando eu passei 4 dias acamadas, eu não estava conseguindo nem subir a escada, mas eu vim para a igreja. Eu fiquei dentro do escritório, mas eu participei do culto. Eu não deixo, porque eu reconheço que tudo que eu tenho na minha vida vem do Senhor. Então, assim, eu tenho compromissos. Eu não deixo de trabalhar por nada. Eu trabalho doente também, mas eu trabalho para mim, para pagar minhas contas. E seria justo que, para vir assistir o culto, para vir dar o meu melhor para o Senhor, para trabalhar aqui no salão, eu dar desculpa? Não, Deus, eu não vou porque eu estou cansada. Eu não vou porque eu estou doente. Eu não vou porque eu estou com dor, não. Eu venho me arrastando, mas eu venho porque eu reconheço que a minha dependência vem dEle. Tudo que eu tenho vem dEle. E no dia que eu pensar diferente, o mesmo Deus que me deu, esse Deus, Ele vai tirar. Então, eu quero deixar um recado para vocês. Reconheça que tudo que vocês tudo que vocês têm, vem do Senhor. Vocês não são profissionais. Vocês não são artistas, vamos dizer assim. Não, vocês não são nada. Nós não somos nada. Sabe por quê? Tudo vem dEle. Porque no dia que Ele não quiser, Ele tira tudo e vocês não fazem nada. Então, recado de Deus para vocês. Priorize o Senhor acima de todas as coisas. Acima de trabalho, acima de esposa, acima de esposo, de filho. Confie no Senhor. Se derrame no altar. Eu tenho um pedido ali naquele altar, que até hoje Deus não realizou. Mas o meu coração está nele. E eu sei que no momento certo, no tempo dele, esse pedido vai ser atendido. Porque eu confio no meu Senhor. Eu sou um Salomão da casa de Deus. E eu sei que tudo que eu quiser, todo desejo do meu coração será atendido através dele. Amém? Bem forte o nosso Deus, gente. Bem forte para Jesus. Diga glória a Deus.